Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando a terceira parte da trilogia, né, da BVRJ, Perspectivas da quebra da maior bolsa de valores brasileira até 1989, Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando mais uma vez que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras de livros em geral e sobre coisas positivas sobre a vida, tá? Apesar de não apresentarmos hoje estudos de mercado, é importante sim fazer um disclaimer que não se tratam de recomendação de compra nem venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises e nem nada, tá, pessoal? Tratam-se apenas do compartilhamento, né, gratuito aqui das minhas visões, das minhas perspectivas e conhecimento e leituras de mercado financeiro com o objetivo de todos nós crescermos, evoluirmos juntos, tá ok? Essa é a tela do Setup JJ, onde o maior objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. O Setup JJ, eu chamo ele carinhosamente, classifico ele como um relógio suíço, tá bom? Pelo fato de um relógio suíço, pessoal, geralmente esses relógios de alta performance, de alta qualidade, automáticos, atrasarem no máximo 1 segundo por ano, tá bom? Então, a partir de todos esses indicadores, que seriam como se fossem engrenagens, né, de um relógio suíço, eu obtenho esse objetivo, né? Eu procuro chegar a obter esse objetivo almejado, né? E eu preciso lembrar também que aqui nós temos vários vídeos, tá? Em torno de quase 70 vídeos já, no qual a gente trata sobre cada um desses indicadores, tá bom? De forma unitária, de como foi desenvolvido cada um, do porquê das calibragens, de como eles trabalham individualmente em conjunto, até o conjunto total que eu chamo de relógio suíço, que é o Setup JJ, tá bom? Lembrando também que a gente trabalha com o Fibonacci, do chefe do Marco Aurélio Rossi, tá bom? O Triple Screen, a gente faz análise de figuras gráficas, tá? A partir de Thomas Bukowski e outros. Fazemos análise de candlestick, a partir de Steve Nisso e outros autores muito interessantes. O movimento de preços, a análise técnica clássica, tá? De Charles Dow e daqui para frente. Price Action, tá? De Al Brooks e por aí vai. E preciso lembrar também que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Por isso, esse cuidado e essa insistência sempre da gente cuidar de nós mesmos, tá bom? Tudo que a gente é fora de mercado vai para dentro das nossas operações de mercado financeiro, tá bom? Boas ou ruins, tá? Então que a gente se mantenha em alto nível, que a gente se mantenha em alto nível de vida, tá? Porque tudo é um conjunto, tá, pessoal? BVRJ, Perspectivas da quebra da maior bolsa de valores brasileira até 1989. Setup JJ. Narras e a BVRJ. Hoje em dia, todos conhecem a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas anteriormente ela era conhecida como Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. E por isso o nome do principal índice brasileiro ser o Ibovespa, né? Conhecido também como Ibov, ou seja, o índice Bovespa. É a nossa principal carteira teórica brasileira, tá bom, pessoal? É o índice da Bolsa de Valores brasileira, né? Como os Estados Unidos tem S&P 500, tem Nasdaq, tem Dow Jones, no Brasil, comparando isso, o principal índice da Bolsa brasileira é o Ibov, tá? Mas que pouca gente sabe é que havia no Brasil outra bolsa de valores, a do Rio de Janeiro, que se chamava BVRJ, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que na época era maior do que a então Bovespa. Entretanto, será mesmo que um só investidor foi capaz de quebrar a maior bolsa de valores do Brasil em um dos maiores esquemas de fraudes ou não, tá? É questionável tudo isso, tá bom, pessoal? Eu não tenho como tomar uma conclusão final, até porque existem questões de contexto histórico, tá? E eu não estava lá para saber, tá? E para falar, para dar opinião. Existem
posições contraditórias dentro disso, julgamentos absolvendo e tudo, outras opiniões, e o que eu tenho trazido aqui são apenas a história, né? Então, será que o investidor foi capaz de quebrar a maior bolsa de valores em um dos maiores esquemas de fraudes financeiras do país? Nagy Robert Narras, que é conhecido simplesmente como Nagy Narras, nascido no Líbano, foi criado no Egito e radicou-se no Brasil em 1969. Também estudou na Inglaterra, tá bom, pessoal, em Londres. Nagy Narras era um investidor tão importante que chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale, à época Vale do Rio Doce. E se hoje alguma pessoa possuísse essa quantidade de ações dessas duas companhias, teria uma fortuna de mais ou menos 67 bilhões de dólares. 67 bilhões de reais. Isso mesmo, 67 bilhões com todos esses zeros aí. Portanto, a pergunta que fica é: o que ele teria feito para quebrar a BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Como era a estratégia que ele operava? Para começo de conversa, essa não foi a primeira vez que Nagy Narras havia se envolvido com problemas no mercado financeiro. Nagy Narras nasceu no Líbano em 3 de novembro de 1945. Foi criado no Egito e estudou na Inglaterra. Em 1969, já casado com uma brasileira, ele se mudou para o Brasil em busca de novas oportunidades de negócios. À época, ele tinha 22 anos de idade e trouxe para o Brasil uma fortuna de mais de 50 milhões de dólares em valores atualizados. Fortuna essa que recebeu em herança de família, portanto, nessa época, Nagy Narras já era muito rico. Em 1971, com 24 anos de idade, Nagy Narras conheceu dois irmãos, William Hunt e Lamar Hunt, operadores da época que almejavam o controle do mercado de prata e que criaram um fundo de investimentos em união com dois sheiks árabes e um investidor saudita. E a intenção era controlar o mercado da prata para lucrar com a desvalorização nas décadas de 1970 e 1980. E Nagy Narras teria feito a intermediação dos acordos entre os irmãos Hunt e os membros da família real saudita. Quando eles começaram a comprar a prata, em 1973, a onça da prata valia $1,95. No início da década de 1980, em decorrência das compras maciças, os irmãos Hunt criaram um monopólio com plena capacidade de manipulação de preço deste metal, da prata, chegando a dominar 70% das reservas de prata disponíveis no mundo, entre suas posições em prata física e derivativos financeiros. O início da década de 1980, a onça de prata chegou ao valor de $50. Imagina o tamanho do lucro que eles ganharam. Porém, com a ameaça da formação de um cartel, o mercado dos Estados Unidos começou a regular de forma mais firme e, sendo assim, foram criadas várias regras contra operações alavancadas e os preços começaram a embutir a incerteza dos investidores, e essa foi uma derrocada dos irmãos Hunt e de seus investidores e, claro, de Nagy Narras. Mais tarde, Nagy Narras foi condenado a pagar uma multa de $250 mil para os Estados Unidos, por conta de seu envolvimento no esquema de manipulação da prata com os irmãos Hunt. Porém, inteligentemente, ele não colocou todas as suas fichas em uma aposta só, ou seja, nesse negócio de prata. Paralelamente, ele construiu o seu conglomerado aqui no Brasil, na época chamado Selecta, tá, pessoal? Fábricas, bancos, seguradoras e fazendas de produção de coelhos e cavalos de raça. Também no início da década de 1980, Nagy Narras começou a ter mais interesse pelo mercado financeiro brasileiro, onde se sagrou um dos homens mais conhecidos do mercado e um dos mais ricos também, se não o mais rico. A principal bolsa de valores de 1980 no Brasil era a BVRJ, sim, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. É necessário ressaltar de que a BVRJ não é nem de perto a potência que a B3 é nos dias de hoje, tá bom, pessoal? E nessa época não havia tanto dinheiro em operações de mercado e haviam poucas companhias listadas na bolsa.
e menor ainda era o número de pessoas que operavam nos mercados financeiros brasileiros. Isso, por si só, já gerava anomalias em que um bom montante de dinheiro já fosse o suficiente para puxar para cima ou para baixo, né, uma ação, e percebendo isso, Nagy começou a botar em prática o seu esquema. Ele gostava de comprar ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce, hoje simplesmente Vale, da Paranapanema também, tá bom, pessoal? A gente viu nos vídeos passados, né, Paranapanema. E como explanado nos vídeos anteriores, não era preciso tanto capital assim para puxar para cima ou para baixo o preço de uma ação. No mercado financeiro existe uma modalidade chamada opção, e nas opções existem as opções de compra, call, e opções de venda, put. O presente texto não se destina a explicar sobre opções, tá bom, pessoal? Esse texto é só para contar a história, portanto, não vamos nos ater aos fatos ocorridos, na BVRJ, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A grosso modo, nas opções de compra, digamos que uma ação da Petrobras esteja a R$30, e então o investidor que esteja bem seguro de que essa ação irá valorizar, compra uma opção de compra, uma call, por um prêmio, vamos dizer que a R$1, tá? Opção essa que dá o direito do detentor comprar uma ação da Petrobras a R$50 daqui a 30 dias. Se depois de 30 dias a ação da Petrobras não chegar aos R$50, o investidor dessa opção de compra, call, perde o R$1 que pagou, que fica como prêmio, ou seja, lucro para o emissor da call, o emissor da opção de compra, tá? Mas se depois do terceiro dia essa ação se valorizou e custa agora R$80, por exemplo, esse mesmo investidor tem o direito de comprá-la pelos R$50, ou seja, a ação da Petrobras vale R$80, mas o investidor tem o direito de comprá-la a 50. E desta forma, cada R$1 que ele investiu em opções de compra, call, vale um ganho de R$30, que é nada mais, nada menos do que um lucro de 2.900. Um belo lucro, né, pessoal? Só lembrando aqui, se ele ganhou R$30, mas ele pagou R$1 de prêmio, né, sobrou 29. Por isso, 2.900%, tá? Voltando ao caso da BVRJ, lembrando de que à época, com relativo pouco dinheiro, era possível levantar ou derrubar a cotação de uma ação por conta da pequena liquidez, Nagy, percebendo que era possível manipular o mercado, começou a fazer essa operação com muita frequência a partir de uma estrutura operacional, um plano muito bem arquitetado. Uma estrutura simples de se imaginar para quem é experiente nos mercados, mas bem complexa de se pôr em prática. Ele começou a comprar muitas ações, muitas mesmo, tá? Pois com tantas opções de compra, calls, ele precisava fazer com que as ações subissem para ele poder obter lucros. Como? Muito simples, comprando ações no mercado na surdina, sem fazer barulho, e quanto mais ações ele comprava, mais o preço dessa ação subia. Lei da oferta e da procura, né? Assim é o mercado. Agora você deve estar se perguntando, se era ele mesmo que comprava as ações, será mesmo que valia a pena? Claro que valia. O mercado de opções era muito lucrativo e compensava todo o esquema. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, pessoal, para vocês entenderem um pouco, tá? Uma ação, por exemplo, do exemplo que eu dei aqui, que valia 80, né? Que valia 50, né, na compra, e ele venderia a 30, né? Não daria em torno de 70% de lucro, né? Já nas opções, o lucro é muito maior, né? Você viu 2.900% em cima do prêmio, tá? Essa é a jogada da opção que ele fazia, tá? Porém, é importante deixar bem claro aqui que esse esquema valia a pena apenas com uma bolsa de valores bem pequena, em que há relativamente pouco dinheiro circulando, pouca liquidez, pois hoje um grande investidor sozinho até consegue colocar para cima ou para baixo o preço de uma ação em determinado momento, mas precisaria gastar bilhões de reais para mantê-lo no alto ou em baixa por semanas. Em 1988 bastavam alguns milhões, tá? Mas alimentar o esquema não era nada fácil. Nagy pedia altos empréstimos aos bancos, muito vultuosos, para comprar quantidades astronômicas de ações. E ele tinha seus contatos e, por vezes, ele usava de seus bens como agrado para o gerente de banco. A exemplo, o iate, né? Em Mônaco, para assistirem à Fórmula 1 e etc. Com o dinheiro desses vultuosos empréstimos, Nagy ia comprando cada vez mais ações.
e até usando novos empréstimos para pagar os antigos. Nessa época, ele foi comprando cada vez mais ações da Petrobras com esse dinheiro de empréstimos e as ações foram subindo. E com as ações se valorizando tanto, muitas outras pessoas passaram a comprar as ações também. E quando chegou o dia do vencimento da opção de compra, da call, nas ginarras, as ações da Petrobras já haviam se valorizado 400%. Observem a loucura desse negócio. Nas ginarras, havia comprado tantas ações e tantas opções de compra, calls, que haviam mais ações no mercado para ele comprar, que não haviam mais ações no mercado para ele comprar com suas opções. Então, os outros investidores, emissores das calls, tiveram que comprar do próprio nas ginarras mais caro para repassar ele a um preço mais barato, isto é, ele ganhou tanto com a venda das ações quanto com a compra das calls. Golpe de gênio, né? Alguém, né? Depois de quitar todos os empréstimos, ele terminou essa jogada que fez com as ações da Petrobras em torno de 30 milhões de dólares mais rico. De valores da época, tá, pessoal? E essa foi só a primeira vez. Depois viria outra que prometia mais dinheiro ainda. Entre 1988 e 1989, nas ginarras, fez as ações da Vale do Rio Doce, hoje Vale, ticker Vale 3, né, subirem 1.600% em 8 meses. Sempre com empréstimos vultuosos e ao mesmo tempo lucrando com as opções de compra, calls, mas isso é verdadeiramente ilegal? Claro que isso é ilegal, tá, pessoal? Mas aí se colocam subterfúgios jurídicos no processo, né? A pessoa pode dizer que está comprando as ações porque não há juridicamente algo que proíba detentores de opções de compra, de calls, né, de o fazer. Mas no caso de nas ginarras era difícil emplacar essa, e descobriram que 3 companhias dele estavam comprando e vendendo ações entre si para puxar os preços do mercado para cima. E essa manipulação financeira era justamente o que alguns investidores faziam na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE, né, em 1929. O que aconteceu depois todos já sabem, né, pessoal? O crash da Bolsa de Nova York, né? Essas operações Zé com Zé também foram uma das causas do crash da Bolsa de Nova York, tá? No caso da BVRJ não iria ser diferente. O esquema de nas ginarras começou a desmoronar. Dizem que, cansado das manipulações na BVRJ, Eduardo da Rocha Azevedo, então presidente da Bovespa, hoje B3, convenceu os bancos que emprestavam dinheiro para nas ginarras para fecharem as torneiras de empréstimos de dinheiro que alimentava todo o processo. Porém, Narras já tinha passado milhões de dólares em cheques para comprar mais ações da Vale e como os empréstimos não vieram, os cheques voltaram, foram devolvidos, né? Pois estavam sem fundos e as corretoras que intermediaram as operações ficaram com a dívida. Em decorrência disso, a Bovespa confiscou a carteira de ações de 500 milhões de dólares nas ginarras para compensar os prejuízos. E o problema com o cheque sem fundos lhe rendeu uma condenação a 1 ano de prisão domiciliar. Nas ginarras também foi processado por crime contra o sistema financeiro, mas acabou absolvido em 2004, né? Nas ginarras ainda passaria os anos seguintes alegando ser vítima de um golpe do antigo presidente da Bovespa. Em 2008 ele disse: sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina seria eu, e não o Carlos Slim. Mas o golpeado mesmo foi o mercado financeiro brasileiro, tá? Quando a jogada de Narras para inflar o mercado virou assunto em jornais de grande circulação e audiência à época, a BVRJ quebrou. Não houve pregão no primeiro dia seguinte depois que o esquema veio a público, pois o medo era o de uma queda sem precedentes. Ninguém sabia o quanto daqueles 1.600% de alta nas ações da Vale tinham subido somente pela influência de nas ginarras, e se ele houvesse manipulado o preço de outras ações também. A manipulação dos preços das ações havia criado uma corrida para a bolsa, que é o que sempre acontece na criação de uma bolha quando algumas ações sobem demais. Nisso, até as ações que não tinham nada a ver com o esquema de nas ginarras não paravam de subir. A alta foi de 2.549% em 1988. Era uma das maiores altas em um mercado financeiro na história da humanidade e no momento em que estava claro que havia manipulação, ficou óbvio. Era uma assustadora bolha. Uma onda gigante prestes a arrebentar e levar todo o mercado financeiro junto.
O pensamento geral era aquele: uma bolha estourando e todo mundo tentando vender com medo de que todo mundo tentasse vender tudo. E foi o que aconteceu. Logo de início, as ações perderam 1/3 do valor. Parece pouco, porém, é mais do que a Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, caiu em 1929. Uma bomba. Só não chegou a ser uma tragédia para o resto do Brasil, porque a nossa Bolsa de Valores à época era muito pequena, representava menos de 5% do PIB. Se fosse nos dias de hoje, que a B3 vale em torno de 75% do PIB, e um PIB 4 vezes maior hoje, né, seria capaz de um evento desse seria capaz de quebrar o Brasil, tá? Dessa forma, mesmo com a carteira de 500 milhões de dólares de narras confiscada para pagar os prejuízos, a BVRJ quebrou em 1989. E logo, Nagy Narras ficou conhecido como o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Com a quebra, a BVRJ se tornou frágil e não conseguiu se recuperar. A BVRJ ainda se arrastou até 2002, quando realmente deixou de existir. Lembre-se e nunca se esqueçam: os mercados financeiros não são lugares para pessoas inexperientes ou aventureiras que não têm preparo necessário para operar quando o objetivo é manter e conquistar patrimônio neles, tá bom, pessoal? Como dizem, o Brasil não é para amadores e os mercados financeiros também não. Um conselho mais uma vez: não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos, tá bom? Estude a fundo, tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. André Araújo, novembro de 2022. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, cultivem muito bem suas raízes, tá bom? Com todas essas raízes aqui bem acompanhadas, bem cultivadas, a gente pode colher o sucesso consistentemente positivo, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado da trilogia. São perspectivas diferentes, contadas por pessoas diferentes de mercado, experientes, tá? Espero que vocês tenham adquirido mais um pouco de conhecimento, de cultura sobre mercados, que é importantíssimo, para saberem, inclusive, o tamanho do que vocês estão, das possibilidades que existem em todo esse meio aí do mercado financeiro. Não é um sistema perfeito, tá? É um sistema humano, então a gente precisa estar preparado, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Água, fura pedra.